Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Furquim e hoje nós estaremos falando sobre o demônio de Maxwell, que é um experimento mental que foi projetado pelo físico James Clerk Maxwell em 1871 no seu livro A Teoria do Calor. Para sugerir que a segunda lei da termodinâmica ela seria verdadeiramente apenas uma lei estatística, né? E a segunda lei da termodinâmica ela estabelece a irreversibilidade de fenômenos da física estatística, e particularmente das transferências térmicas, traduzindo-se em um momento contínuo da entropia. Ora, o que isso quer dizer? Bom, por exemplo, se deixarmos aberta a porta de uma geladeira, a temperatura da geladeira e do ambiente vão se equilibrar de forma irreversível, sem o ganho de energia. Ou seja, elas vão estar em equilíbrio. Contudo, a experiência do demônio de Maxwell propõe um processo que permite retornar a um estado de temperatura desigual, sem estar gastando energia e diminuindo a entropia, o que seria, em princípio, impossível, sempre em acordo com a segunda lei da termodinâmica. Bom, e para demonstrar que tal lei teria um caráter apenas estatístico, o argumento que a presença de um ente inteligente microscópico poderia violar essa lei, que seria o demônio de Maxwell. Bom, esse demoninho aqui, que ficou mais tarde sendo conhecido como demônio de Maxwell, ele conseguiria observar o estado microscópico de um sistema físico e ele poderia aproveitar a ocorrência de flutuações favoráveis para diminuir a entropia. Ou seja, quando ficasse mais rápido uma partícula, quando ela tivesse estatisticamente, né, no balanço mais rápida, ela passaria para um lado. E quando estivesse mais fria, ela passaria para o outro. Chegando nessa segunda figura aqui. Isso aqui seria uma geladeira, isso aqui seria um forno, basicamente. E o Maxwell, ele dizia o seguinte sobre esse experimento mental. Se concebermos, se concebermos um ser, um ente, cujas faculdades são tão aguçadas que ele consegue acompanhar cada molécula em seu curso, esse ser, cujos atributos são ainda essencialmente tão finitos quanto os nossos, seria capaz de fazer o que atualmente não é impossível fazer. Vimos que as moléculas em um recipiente cheio de ar, a uma temperatura uniforme, movendo-se com velocidades que não são de modo algum uniformes. Ou seja, nem todas as moléculas que estão dentro de um de um recipiente, eu vou usar aqui agora para vocês darem uma olhada nisso, o laboratório FET. Nem todas as moléculas estão na mesma velocidade aqui, como vocês podem observar. Entende? Então, ele dizia ainda, suponhamos agora que tal recipiente é separado em duas porções, A e B, por meio de uma divisória, na qual há um pequeno orifício e que pode ser que pode ver as moléculas individualmente. Ele abre e fecha o orifício, de forma a permitir que somente as moléculas mais rápidas passem de A para B e somente as mais lentas passem de B para A. Ele irá, portanto, sem nenhum trabalho, elevar a temperatura de B e baixar a de A, contradizendo a segunda lei da termodinâmica. Bom, o que temos aqui é uma forma, né, que o Maxwell analisou a termodinâmica, né? Ele fez esse experimento mental, foi por muitos anos, ou ainda é, né, uma grande incógnita para a ciência, e mesmo sendo tão antigo, né? E coloca em xeque uma das leis fundamentais na física, né, que é a termodinâmica. Por exemplo, a cinemática tem as leis de Newton, a a física quântica tem as leis de Planck, Einstein, Niels Bohr, e a termodinâmica, que é um outro campo que a gente pode dizer puro, né, um campo mais elementar, tem algumas contradições interessantes, sendo um dos campos da física que mais necessitam de amparo. As pessoas precisam dar atenção para esse campo, certo? Muito obrigado a todos e fiquem bem, forte abraço.